Bem-vindos ao HLB Conecta, o podcast que aborda os principais temas de economia e negócios. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a medida 1152 de 2022, né? A medida provisória que altera os preços, as regras de preço de transferência no Brasil, né? O preço de transferência nada mais é do que um método de controle instituído no país, como em diversos outros países, para regulamentar a tributação incidente em operações internacionais envolvendo as partes relacionadas. Eu estou aqui com o nosso especialista em preço de transferência, nosso sócio Leandro Scalchetti. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Leandro, eu começo perguntando para você o que é a medida provisória 1152? Qual é o objetivo dela? Bom, vamos lá. Como você comentou inicialmente, a regra de preço de transferência ela visa comparar operações realizadas entre partes relacionadas com operações entre partes não relacionadas para a gente verificar se aquele preço praticado na transação está de acordo com o que o fisco entende como sendo o mercado, né? Essa regra foi instituída em 1996 e desde a sua instituição tinha diversas discussões acerca do real alcance dessa legislação de preço de transferência brasileira. Porque a regra brasileira é completamente diferente da regra OCDE, da regra utilizada, os estándares americanos, né? Então, assim, desde o início da legislação de preço de transferência se discutia a necessidade de mudança dessa legislação. Então, essa MP 1152 ela não é uma questão nova, ela é o fruto de um trabalho árduo de convencimento e de demonstração de que o Brasil precisa estar em linha com as regras internacionais e jogar o jogo com as mesmas regras. Na verdade, o que acontecia é que o Brasil ele fazia as empresas brasileiras faziam transações internacionais, só que na hora de cumprir com as regras aplicadas ao Brasil eram completamente diferentes das regras internacionais. Então, o que é a MP 1152? Ela, na verdade, é o resultado de um trabalho conjunto entre o fisco brasileiro e a OCDE, que começou lá em 2019, mais fortemente, né? Essas discussões existem desde o início das regras de preço de transferência. Mas em 2019 teve um trabalho mais forte para se avaliar as forças e as fraquezas da legislação brasileira e resultou num relatório. Esse relatório foi apresentado, né, para o fisco, e aí se começou um trabalho de convencimento e de estruturação da legislação brasileira. O preço de transferência é uma das coisas que está sendo mudada, outras mudanças na legislação precisam acontecer, mas, assim, via de regra, essa medida provisória veio trazer um novo marco de preço de transferência. Então, é como se a gente passasse a ter uma regra de preço de transferência igual ao do resto do mundo a partir de janeiro de 2024. Então, a próxima pergunta que eu tinha aqui era quais eram as principais mudanças? Segundo você, muda tudo, né? Muda tudo. Na verdade, assim, a gente poderia entrar em detalhes de cada mudança, mas, assim, em regra geral, o que acontece é que a atual legislação que prevê margens fixas, que não aborda determinado tipo de operação porque a metodologia estabelecida na legislação ela não consegue alcançar certas operações, né, por conta da limitação de você precisa ou do custo ou você precisa de um preço de venda. Então, pode ter operações que acabam não sendo enquadradas em nenhuma das metodologias atuais e isso acaba causando um problema, porque ou você tributa duas vezes uma base ou você não tributa nenhuma vez a base, entendeu? Então, assim, a principal mudança é essa. Você cria um novo marco e passa a ter regras com base no que a OCDE determina, nos guidelines da OCDE. Então, o princípio norteador da nova regra é o princípio arm's length. Isso está previsto, inclusive, logo nos primeiros artigos, falando que a legislação vai se basear nisso. Tá. A gente passa a ter a necessidade de um delineamento da operação mais criterioso, então a gente tem que identificar a operação corretamente e aí depois
uma análise de comparabilidade para identificar operações que sejam comparáveis com essa transação que a gente identificou. Hoje, como que a gente faz? Hoje a gente tem lá a regra de preço de transferência, 80% das vezes na importação as empresas aplicam o preço de revenda menos lucro e partem desse critério. Já não vai ser mais assim, porque hoje na legislação atual, né, vigente ainda, o contribuinte pode optar pelo método que melhor que der o melhor resultado para ele, né, que tiver o menor ajuste. Pela regra atual, ou pela nova regra, a gente não vai ter mais isso. A gente vai ter a necessidade de enquadrar aquela operação no melhor método para se comprovar. Então, assim, determinadas operações não vão poder utilizar determinados métodos. A operação é de um jeito, ela tem um método específico para ser utilizado. Evidentemente que, na impossibilidade de se aplicar o método, as empresas vão precisar demonstrar por que elas não conseguem aplicar aquele método, e aí vão passando para outros métodos. Você teria meio que categorias de método, né? Ficou bem mais complexo, então. A análise vamos dizer assim, eu diria que é mais complexa, mas ela é completamente diferente. Tá. Né? Hoje a gente não tem uma análise econômica, de risco, função, a gente não analisa as circunstâncias em que a operação foi transacionada, e a partir da nova regra a gente vai precisar ter mais cuidado com isso para poder identificar corretamente porque assim, a legislação atual também, ela estabelece que qualquer operação entre partes relacionada está sujeita à comprovação de preços. Então, vou dar um exemplo. A gente tinha a questão de intangíveis, né? Uhum. Os intangíveis na legislação que está em vigor ainda é de difícil comprovação pelas metodologias que a gente tem hoje, né? Pela nova regra, a gente tem capítulos específicos para intangíveis, inclusive definindo o que é intangível, e depois a gente vai precisar de uma regulamentação de como que a gente vai aplicar essa regra nova. Mas a gente vai ter uma atenção específica para serviços intragrupo, para cost sharing, para os intangíveis, para reestruturação de negócios, tudo isso daí que pela regra atual é muito mais difícil de se aplicar, né? Uhum. E a gente vai passar a ter que comprovar as regras de preço de transferência para essas operações também. Não que não fosse aplicável antigamente, ou estou falando antigamente como se a gente já tivesse mudado, mas não que não fosse aplicado antes, né, com a regra da 9430. Mas, assim, ele é aplicável, mas só que a metodologia ela não alcança essa operação, porque você tem alguma limitação. Ou porque você não teve revenda, ou porque você não tem o custo, ou porque não tem uma definição do que vai ser o custo daquela operação, ou você não tem uma operação independente. Então, assim, as empresas acabavam ficando engessadas em relação à comprovação dessas operações que estão sujeitas à comprovação de preço de transferência, mas o método não era aplicável. Agora, com a nova regra, a gente vai ter pontos específicos a serem atendidos nessas diversas transações. Hein? Você pode dizer que traria mais segurança. Um dos benefícios seria trazer mais segurança às empresas nessa questão de comprovação de preço. Essa foi uma discussão bastante grande que teve para a mudança, que era o seguinte. Tudo bem, a regra de preço de transferência brasileira ela é completamente diferente, mas depois de um tempo, né, porque no começo a gente teve algumas discussões em relação a o quanto que a instrução normativa está indo além da lei. Então, as grandes discussões de preço de transferência se basearam nesse tema, né? A instrução normativa não pode ultrapassar os limites do que a lei determinou. Uhum. Inclusive, as decisões sobre preço de transferência em relação a esse assunto estão saindo agora, ou saíram a coisa de 2 anos atrás, quando começou a ter as decisões. Enfim, essas discussões aconteceram e depois de 2012, que foi quando teve a última grande alteração da legislação de preço de transferência, a gente não teve mais muita movimentação. Então, eu diria assim que os contribuintes se acostumaram e se adaptaram a essa regra de preço de transferência e estavam ali, eu tenho que aplicar uma margem de 20, ou eu tenho que aplicar uma margem de 15. Estavam meio que, assim, já tinham colocado isso na rotina diária lá de trabalho. Né? Uhum. Independentemente de ter ou não uma bitributação ou não ter uma tributação, eles já estavam acostumados com isso e as discussões pararam, né? Porque a lei
a lei foi alterada e a instrução normativa se equiparou ali, então não tinha muito margem para você questionar se a instrução normativa estava indo além da lei ou não. Ficava a discussão de minha margem do meu mercado não é 20 e tal, e aí tem previsão na legislação para você alterar a margem, mas ninguém nunca conseguiu fazer nenhum processo andar nesse sentido, né? Ou pelo menos os que tentaram, acho que acabaram tendo tanta dificuldade que acabou não andando a coisa. Enfim, aí que você me pergunta, bom, agora a gente vai ter mais segurança jurídica em relação a isso? Eu vou dizer o seguinte, que a nova legislação, ela prevê uma interação maior entre contribuinte e fisco. Por quê? Como a gente vai ter a necessidade de analisar as circunstâncias em que aquela operação foi transacionada, então você tem que fazer o delineamento da operação, fazer a análise de comparabilidade e tudo isso dentro das circunstâncias em que a transação foi feita. De repente, a minha interpretação de uma circunstância pode ser uma, a sua interpretação pode ser outra. Então, assim, pode gerar alguma discussão, algum atrito em relação a isso? Sem dúvida pode. Só que não necessariamente isso vai gerar um ambiente mais litigioso, porque o fisco ele está prevendo na legislação, pelo menos ele estabelece que ele pode fazer uma simplificação da regra, ou ele pode fazer uma limitação de determinadas documentações. Então tem previsto alguns pontos em que vai precisar ter uma interação maior do contribuinte com o fisco. Então, ou seja, eu não estou conseguindo, vou lá para o fisco, escuta, está acontecendo isso, preciso ter. Então vai ter um amadurecimento, acho que de ambas as partes. Acho que do fisco de entender que o contribuinte está disposto a fazer o que precisa ser feito para comprovar com as regras, e do contribuinte de entender que o fisco não está ali só para arrecadar, né? Ele está querendo que as operações estejam de fato em bases comparáveis e que a gente não esteja distribuindo ou remetendo lucro via preço para o exterior, né? Que esse é o grande mote da legislação de preço de transferência, é você evitar a transferência de lucro, né? Ter uma erosão da base tributável, né? Então, até essa MP, ela vem em linha com que com alguns compromissos que o Brasil assumiu, né, para que em relação a tratados internacionais e tudo mais, o Brasil precisava mudar a legislação mudar a legislação interna, né, para acertar algumas questões, e uma das legislações que precisava muito ser alterada era a de preço de transferência. Para poder entrar na OCDE, né? Isso, exatamente. O Brasil ele manifestou interesse em entrar na OCDE. No passado já tinha sido iniciado um processo desse, o Brasil acabou perdendo o bonde, não seguiu adiante, mas aí os tempos mudaram, né? Então, assim, em que pese algumas pessoas entendam que entrar na OCDE não é mais um selo de qualidade do país, né? Tem gente que defende essa interpretação, essa posição. O fato é que, assim, o Brasil estando dentro da OCDE, ele vai participar de algumas discussões que hoje ele fica à parte, né? Então, assim, ele vai também permitir que o resto do mundo olhe o Brasil como um ambiente em que ele pode fazer negócio, porque ele conhece aquela regra, né? O Brasil, ele, de certa forma, ele é meio hostil, né? Sim. Porque você tem tantas regras diferentes do resto do mundo que tem muitas empresas que não querem se estabelecer no Brasil, não querem fazer um investimento aqui no Brasil, porque ela entende que tipo, não vai ser um bom negócio. Então, assim, ao fazer essa mudança, o Brasil possivelmente ascender à OCDE, a gente vai mostrar para o mundo que a gente está dentro do mesmo barco em relação aos outros países para fazer negócios internacionais. Então, assim, acho que é uma boa mudança, é um bom aceno, né? Falar para o mundo que a gente quer negociar com todo mundo, né? Sim, com certeza. E existe algum setor que vai ser mais impactado, que essa mudança vai ser mais brusca para ele, ou não? Todos vão sentir então, assim, no mesmo grau? Não sei se eu diria setor, porque o que acontece? Hoje a gente
o cenário que a gente tem atual, por exemplo, os Estados Unidos mudou uma legislação lá nos Estados Unidos impedindo a compensação de créditos tributários que não sejam oriundos de cálculos com base em preços arm's length, né? Tá. Então o Brasil tinha essa questão de como o preço de transferência não era arm's length, então porque não seguia esse princípio, tinha as margens fixas e tudo mais. Em um dado momento o fisco americano falou assim, os créditos tributários vindos do Brasil eu não vou aceitar. Então assim, você pergunta algum setor, eu diria que todas as empresas americanas que têm negócio com as suas matrizes no exterior, né, as empresas domiciliadas no Brasil, né, subsidiárias de empresas americanas que têm negócio com o exterior, vão ser afetadas diretamente porque vão passar a poder compensar novamente o imposto. Né? Coisa que fazia antes, deixou de fazer em final de 2021, então 2022 o ano todo não compensou, agora a partir de 2024 a gente vai poder ter isso novamente. Então, assim, isso é um ponto importante para as empresas americanas. Mas, como a gente vai passar a ter que comprovar todas as operações, porque você tem que analisar os riscos, funções, vai ter que ver a comparabilidade e tudo mais, eu diria assim, todo mundo que tem um contrato de prestação de serviço, ou que tem um cost sharing, ou que tem alguma questão com intangível, ou que faz uma reestruturação de negócio, que antigamente estava relativamente tranquilo, porque a regra ela não alcançava, ou quando alcançava tinha aquela limitação de uma margem de 15%, ela vai passar a ter que comprovar de acordo com uma regra que é completamente diferente. Sim. Então, assim, as empresas que têm esse tipo de operação, sem dúvida, vão ter um pouco mais de trabalho porque vão ter que se adaptar. Né? Quem já comprovava preço de transferência, porque estava acostumado a fazer por conta de operação de importação, revenda, importação para produção e tudo mais, vão precisar ver qual que vai ser o método melhor aplicado, ou o best method approach, né, que eles chamam, que seria um método aplicável para aquele determinado tipo de operação, mas você já está acostumado a ter que comprovar. Sim. Via de regra, não deve mudar muito. Assim, quem fazia um preço de revenda, talvez vá continuar a fazer um preço de revenda, só que em vez de tirar uma margem de 20%, vai ter que tirar a margem de acordo com o que for estabelecido ali como um mercado, né, para aquele tipo de operação. Né? E assim, respondendo sua pergunta mais objetivamente, todo mundo vai ter o seu calvário, né? Porque assim, quem tiver maior diversidade de operações vai ter mais trabalho, porque vai ter quem tiver maior volume e maior diversidade vai ter mais trabalho. Mas quem tiver uma única operação que antes não fazia nada, vai ter que fazer também agora. Então assim, ele também vai ter que se submeter à regra de preço de transferência. Então não é um negócio assim, eu não diria que setor, mas eu diria que assim, dependendo do tipo de operação que você fizer, você pode ter um pouco mais de trabalho ou não, porque a gente vai estar lidando com uma regra que é completamente nova em relação a essas reestruturações de negócio, intangíveis. Então isso eu acho que vai precisar um pouco de mais atenção do contribuinte. A gente estava conversando antes do começo do podcast, as discussões da MP ainda estão em andamento. Você me comentou que elas foram aprovadas ontem pelo Senado? Isso, na verdade, exatamente. A gente ela já passou pelo Congresso, foi para o Senado, teve alguns aditamentos, né, algumas emendas. O Senado ontem aprovou a proposta enviada pela Câmara dos Deputados e deve seguir agora para a sanção presidencial, sanção ou veto presidencial, para depois retornar à Câmara e ter a publicação. Né? Eu acredito que isso deve acontecer rapidamente, porque o nosso prazo é 1º de junho, nós estamos no dia 11, nós temos aí mais uns 20 dias para ter todo esse trâmite, né, de ir para a sanção ou veto presidencial, depois a aprovação e a publicação. Como a gente não viu nenhuma rejeição dessa medida, muito pelo contrário, acho que todo mundo abraçou a causa, né, o Brasil precisa, de fato, se inserir nesse mercado internacional, jogando o jogo com a mesma regra. Sim.
acho pouco provável que a gente não passe essa legislação. Eu já pensei diferente no passado, mas hoje eu acredito que dificilmente não vai passar. A gente vai ter a mudança da regra e, em princípio, ela vai valer a partir de janeiro de 2024. Tem a possibilidade dos contribuintes anteciparem os efeitos da medida provisória para 2023, mas essa é uma seara um pouco complicada, porque a gente ainda não teve a regulamentação, né? Primeiro a gente precisa ter a conversão em lei, para depois ter uma regulamentação, uma instrução normativa lá regulamentando. A gente já tem uma instrução normativa falando, quem quiser optar por fazer antecipação dos efeitos, pode fazer a partir de setembro desse ano. Então você já tem uma instrução normativa tratando disso. Só que se até setembro não sair uma instrução normativa regulamentando a regra, você vai fazer uma opção sem saber como que você vai fazer o cálculo. Então, assim, eu acho que é um pouco mais complicado as empresas se anteciparem, até porque você não vai, é irretratável, né? Você não vai poder mudar depois. Então, vai ser aplicado a partir de 2023 se você fizer essa opção. Eu acho que o que deve acontecer é que de junho para dezembro vai ter muito estudo da nova regra e aí a gente vai ver o trabalho que a gente vai ter a partir de 2024. Provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Leandro, eu queria agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer, obrigada a todos os ouvintes que acompanharam até agora e espero vocês no próximo episódio. Obrigada. Obrigado, até logo. Tchau, tchau.